Olá, estamos iniciando mais um Sindicato em Ação aqui na Rede Sul de Televisão. Este é um programa do Sindifisco RS, o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual. Aqui nós discutimos semanalmente os problemas do país, os problemas do Estado, a economia e a política. E hoje nós temos aqui, para nossa alegria, a vereadora Cláudia Araújo, do PSD. Como vai, vereadora? Tudo bem? Tudo bem, Luiz? Estou feliz por estar aqui contigo. O pessoal te chama de LAC, é isso? Lá, que isso, há muitos Muito anos bem, nas redações dos jornais é lá que é meu apelido. A que legal. vereadora do PSD, a vereadora Cláudia Araújo, ela tem uma forte atuação comunitária junto à sociedade porto-alegrense e ela também tem uma vinculação de muitos e muitos anos já a entidades carentes. Nós vamos começar a nossa conversa com a vereadora por aí. Vereadora, nos conte um pouco como é essa sua atuação. Na verdade, eu tenho um grupo que se chama Associação Beneficente Amor ao Próximo, uma associação constituída aí há quase 4 para 5 anos com o CNPJ, mas existe há 10 anos o grupo no Facebook. Eu comecei lá com os meus amigos do Facebook para ajudar uma senhora na Vila Nova que precisava de suporte de alimentação e outras coisas. Tinha 40 crianças que moravam na casa, e ali a gente começou o trabalho social, ajudando essa senhora. As pessoas começaram a ver, porque daí eu criei o grupo, querendo ajudar, porque a grande maioria das pessoas querem ajudar, mas não sabe se essa ajuda vai chegar onde tem que chegar. E com as fotos, com o grupo, a gente mostrava que tudo que era recebido era entregue. Isso começou a crescer, crescer. Hoje o Grupo Amor ao Próximo tem 16 mil pessoas, mais ou menos. A gente tem mais de 250 casos fixos de saúde que a gente ajuda, com cama hospitalar, cadeira de roda, cadeira de banho, curativos e por aí vai. A gente tem mais de 70, 80 crianças especiais que a gente dá suporte. Às vezes precisa trocar uma cadeira, às vezes precisa de fralda, o Estado não entrega, precisa de um leite especial. Então, a gente está sempre na busca por ajudar. E aí, depois de 10, 11 anos, a gente acaba virando fonte de referência. Então, as pessoas sabem que a gente faz esse trabalho, morreu, doa para a Cláudia. Nasceu, pede para a Cláudia. Então, a gente está sempre envolvido nas comunidades e com as pessoas que precisam dessa ajuda. Há uns 4, 5 anos atrás, eu iniciei uma campanha de lacres e tampinhas, que é uma coisa hoje comum em todos os lugares, todo mundo junta, todo mundo troca, as instituições todas arrecadam as tampinhas, principalmente, né, para poder trocar umas por ração, outras por alimentos, outras, cada um tem a sua finalidade. Mas quando eu comecei lá em 2017, que eu saí na capa do Diário Gaúcho, saí no Jornal Nacional, saí nos melhores momentos da Zero Hora, foi em função do trabalho que era naquela época ele era ainda para poucos, né? Poucos juntavam, o referente às tampas. Eu dava antes da pandemia palestra nas escolas de educação infantil com relação à importância da arrecadação de tampinhas, porque as crianças da educação infantil aprendem a ver cor, aprendem a contar, aprendem a importância de tirar do meio ambiente um produto que leva 400 anos para se decompor. Tem muitas coisas envolvidas, então a gente passava isso para as crianças. Com a pandemia, a gente acabou não conseguindo continuar com essas palestras, mas as escolas continuam juntando, continuam nos entregando e a gente continua trocando por leite para as crianças. A gente tem um cadastro de famílias que precisam de leite, então a gente compra com o valor das tampinhas, e os lacres a gente já trocou 30 cadeiras de rodas, mais de 3 toneladas de lacres arrecadados. E assim Interessante, assim começou, né? Assim sim. começou a história do social. E a política veio em 2015, quando eu estava fazendo feira aqui na Câmara de Vereadores, vendendo roupa, porque eu vendi roupa por 30 anos, sempre fui comerciante. E uma trabalhadora, uma assessora do Tarcísio Flecha Negra na época, disse, por que tu não concorre a vereadora? A gente precisa de mulheres na política, tu tem um trabalho social aí de 5, 6 anos já, e tu pode ajudar mais pessoas. E aí eu me filiei em 2015 no PSD, em 2016 eu concorri pela primeira vez a vereadora, fiz 2.078 votos,
fiquei como quarta suplente, mas Deus achou que eu tinha que ser vereadora. Um vereador faleceu, o outro se elegeu a deputado, o outro foi cassado por infidelidade partidária e eu assumi. Fiquei 1 ano e meio vereadora de Porto Alegre e agora, numa pandemia, me reelegi com o dobro dos votos, com 4.071 votos. Sim, esse trabalho feito através dessas tampinhas, ele criou um simbólico, a cidade inteira tem conversado a respeito de juntar essas tampinhas, de participar disso, né? Como é que a senhora viu esse momento? Isso virou um símbolo de campanhas de ajuda a pessoas necessitadas, né? Com certeza, eu acho que isso é muito importante. Quanto mais mãos nós tivermos trabalhando nesse foco, mais importante, né? Porque eu tenho aqui na Câmara uma frente parlamentar que é da logística reversa, que tem tudo a ver com isso, né? Que é a questão de recolhimento de resíduos, de retirada da natureza de produtos que podem ser reutilizados, que podem voltar em forma de produto novamente para serem utilizados. Então, isso é a sustentabilidade, isso para mim é muito importante dentro do nosso meio ambiente, porque falar é muito fácil, né? Difícil é a gente ter ações e ter realmente fazer a diferença através dos projetos de lei. Então, é muito importante o papel político nesse caso, e as tampinhas, que nem tu disse, hoje todo mundo junta, e isso é muito bom, né? Porque a gente está tirando toneladas de resíduo da natureza, e uma forma de ajudar essas instituições, isso é o mais importante. Então, uma coisa que afora, que ia prejudicar a nossa natureza, a gente consegue converter isso em ajuda para quem mais precisa, seja para os cães, seja para as pessoas, seja do jeito que for, cada um tem a sua utilidade, mas eu só peço que cada vez a gente tenha mais instituições, tenha mais pessoas voltadas a isso e que recolham mais tampinhas. Como é que a senhora observa hoje a sociedade em relação à pobreza que é crescente e visível? Cada vez nós temos mais pessoas nas ruas, mais pessoas pedindo. Como é que a senhora observa esse momento do país em relação a esta miséria que tem crescido aqui? As pessoas estão querendo ajudar as outras? Eu até fiz uma postagem no meu Face essa semana, no meu particular, na Cláudia, né? Falando sobre isso, né? Que veio uma pandemia, que a gente está aí há 2 anos numa pandemia e que a gente pouco aprendeu. Eu acho que pouco a gente conseguiu tirar de lição de tudo isso que a gente está passando, sabe? A gente vê aí a guerra da Ucrânia com a Rússia, pessoas inocentes morrendo, e onde é que está o motivo de tudo isso, né? É por causa do petróleo? É por que que é, entendeu? É uma coisa assim que fica muito abstrata e a gente vê pessoas do bem morrendo. E aí, quando a gente tem uma pandemia que nem a gente teve no Brasil e no mundo inteiro, a gente vê cada vez mais pessoas pobres, porque quem era, antes da pandemia, quem era pobre, hoje é miserável. Quem era remediado, hoje é pobre. A gente caiu um nível de sociedade, né? Porque as pessoas ficaram desempregadas, né? As pessoas, a grande maioria perdeu seus empregos. Tinha muita gente que trabalhava na economia informal e que tinha como manter suas famílias e que com a pandemia deixou de poder fazer isso. Então, assim, cada vez a gente tem mais pessoas na rua, né, famílias que moravam em casas simples, mas que tinham de morar e que hoje estão na rua. A gente precisa de políticas públicas para isso, a gente precisa desse acolhimento. E o prefeito Mello é um prefeito muito voltado para as comunidades, muito voltado para as necessidades das comunidades mais carentes, né? Eu me identifico muito com ele nesse trabalho, nesse sentido, porque a gente conhece a fundo. Eu não sou uma vereadora de ficar no gabinete, eu sou uma vereadora que eu vou para a comunidade, que eu vejo a demanda, não é em ano eleitoral, é em ano de atender realmente as pessoas que precisam, e isso é todo dia. A gente precisa criar políticas para isso, para melhorar a vida das pessoas. Mas realmente a pandemia assim, ó, trouxe muita pobreza para o nosso país. Eu acho que a gente vai levar muitos anos para poder começar a se reerguer, e não é do dia para a noite que a gente faz um projeto e que a gente consegue mudar as coisas. A gente precisa de bons gestores, a gente precisa de mais melos por aí ajudando a construir essas questões.
A gente precisa ter uma continuidade disso, que isso é que me preocupa muito, porque quando vira uma gestão, a gente não sabe o pensamento do novo gestor, de que forma que ele vai trabalhar o que estava sendo construído, e muitas vezes a gente perde isso em função de uma troca de gestão, né? Eu sou a favor, na verdade, de que todos os eleitos ficassem 6 anos e depois não se reelegessem, porque eu acho que é um tempo de a gente poder fazer uma construção mais definitiva, mas enfim, né? Isso é uma outra discussão, né? Então, eu acho que sim, a gente tem muitas pessoas trabalhando em prol dos necessitados, principalmente na questão das cestas básicas, a parte da alimentação. Tem muita gente passando fome. Eu recebo todos os dias pedidos de ajuda, fotos de geladeira vazia, de famílias que têm 4, 5 crianças e que não têm o que comer. Então, assim, a vereadora não dá comida. Quem dá comida é o Grupo Amor ao Próximo, que por acaso o vereador é presidente. Então, são coisas diferentes, as pessoas às vezes misturam tudo isso, mas o papel do vereador é legislar, é fiscalizar, é fazer projetos que sejam para o futuro, que sejam para reconstruir a vida das pessoas, né? E a Cláudia do Amor ao Próximo, a Cláudia faz trabalho social, a Cláudia dá ajuda com cesta básica, a Cláudia ajuda com o que precisar, com cama hospitalar, com cadeira de rodas e com tudo mais. Então, a gente precisa fazer essa separação, apesar de ser a mesma pessoa, são fins diferentes, né? Sim. A senhora falou em cama hospitalar e em cadeiras de roda, né? A senhora assumiu recentemente a liderança da Frente Parlamentar de Hospitais de Porto Alegre. Poderia nos falar um pouco sobre o que é essa frente aqui em Porto Alegre? Sim, nós vamos fazer a inauguração da frente provavelmente no dia 18, aqui na Câmara. A gente vai mandar aí um convite para vocês também, se vocês quiserem acompanhar. O SOS Hospitais. O que é o SOS Hospitais? Esse é o nome da nossa frente, tá? Para discutir as questões, porque assim, ó, hoje, de 20 anos para cá, a gente só viu hospitais fecharem as portas. A gente não viu nenhum hospital abrir as portas em Porto Alegre. Em Porto Alegre, em outros locais, mas falando mais específico do nosso município, né? Então a gente precisa trazer. Eu estive lá no Hospital Restinga, onde foi feita uma abertura de uma associação, criada uma associação, que é a Associação ASUS, 100% SUS, hospitais 100% SUS, que a gente vai trazer essa associação para dentro da frente parlamentar, para a gente poder discutir as questões também voltadas aos hospitais 100% SUS, e aí a gente fala do Estado e não só de Porto Alegre, mas a gente precisa ajudar. A gente tem um Parque Belém fechado, a gente tem um Beneficência atendendo 30, 40 leitos e sendo depredado praticamente, podendo hoje estar atendendo 200 leitos. Nós temos o Hospital Porto Alegre, que está com as portas fechadas, com uma dívida gigante, e que quem assumiu não pode regular com o município porque tem dívida. Então, a gente precisa discutir essas questões. A gente precisa trazer essas pautas para que a gente possa juntos, né, chamar a associação que assumiu Porto Alegre, chamar a FM, chamar a Secretaria de Saúde, chamar o prefeito, se for o caso, e a gente tentar construir alguma coisa para que a gente possa reabrir esses hospitais. A gente precisa de UPAs, a gente precisa de pronto atendimentos, porta aberta, que atendam as mais diversas necessidades, porque assim, hoje tu tem um traumatismo, tu quebra uma perna, a gente só tem um Cristo Redentor e Independência, praticamente. Falta leito para traumatologia. A gente tem uma fila gigante de mamografia e ecomamária. A gente tem uma demanda gigante de oftalmologia na parte das cataratas, que dizem que não tinha fila e tem uma demanda muito grande. A gente tem a questão das intravítreas, que foi uma coisa que eu levei para a Assembleia Legislativa, fizemos uma audiência pública, porque tem medicações que eram fracionadas e as pessoas estão ficando cegas porque não pode mais fracionar as medicações, então tu judicializa, eles entregam na mão do paciente, o paciente não sabe como tratar daquela medicação, como cuidar daquela medicação, em que temperatura tem que estar, como é que tem que estar, e essa é a medicação que vai para o olho daquele paciente e depois vai fora. Então, são muitas as ações, muitas as coisas que a gente tem que discutir dentro dessa frente parlamentar para a gente tentar mudar algumas coisas, algumas realidades, né?
Perfeito, Li. Saúdo a sua chegada, né, e a criação dessa frente, porque realmente a capital precisa de um cuidado maior nessa área hospitalar. Nós estamos aqui conversando com a vereadora Cláudia Araújo, do PSD, e vamos para um pequeno intervalo aqui no nosso programa Sindicato em Ação. Nesse intervalo, nós vamos ver as notícias destaques da semana com a jornalista Fabiane Flores e já voltamos para conversar, vereadora. Não vai escapar dessas perguntas, de perguntas políticas. O PSD é o partido do Kassab. Eduardo Leite vai concorrer à presidência pelo PSD ou o PSD vai apoiar Lula? Já vamos ao intervalo e já voltamos com essas perguntinhas aqui perguntinhas nada fáceis para a vereadora. É 1 minuto só, vamos com a jornalista Fabiane Flores e já voltamos. Oi, Lac! Olá, pessoal que nos acompanha em mais um programa Sindicato em Ação. Vamos conferir agora as notícias da semana. Governadores reagem e vão ao Supremo Tribunal Federal contra projeto que corta tributos dos combustíveis. Culpar governadores por reajustes nos combustíveis é grave erro. Política de preços da Petrobras é quem prejudica a população. Atual chefe do Tesouro Estadual, Bruno Queiroz Jatene, vai presidir o IP Saúde. Veja no site do Sindifisco RS todos os programas já transmitidos pelo Sindicato em Ação. Estas e outras notícias você confere no site do Sindifisco RS. Estamos de volta com o programa Sindifisco em Ação aqui na sua Rede Sul de Televisão, antiga TV Urbana. Estamos conversando hoje com a vereadora Cláudia Araújo, do PSD, e vamos agora bater um papo sobre a política nacional e política local também. Vereadora, a senhora fica na Câmara de Vereadores ou vai concorrer, vai tentar uma cadeira na Assembleia Legislativa? Eu sou pré-candidata a deputada estadual. Pelo PSD? Sim, pelo PSD. Sim, sim. E, vereadora, como é que a senhora vê o momento do país? Nós temos o ex-presidente Lula disparado na frente nas pesquisas, em segundo lugar nós temos o presidente Bolsonaro, e lá atrás vem outra turma. E temos a possibilidade também do governador Eduardo Leite, que está agora nos Estados Unidos, e a semana que vem deve anunciar o seu destino, se ele vai para o PSD a convite do presidente do partido, Gilberto Kassab. Como é que a senhora vê esse cenário político eleitoral aqui no Brasil? Eu sempre digo que o nosso presidente Kassab, ele é um grande articulador político, para mim um dos maiores que eu conheço, um dos melhores que eu conheço. Ele vem trabalhando muito essa questão, né? Ele vem conversando, já tiveram algumas reuniões com o nosso governador. Existe uma grande possibilidade do governador vir, sim, para o nosso partido. É uma construção ainda política, mas bem perto de um final feliz. Eu acredito que a gente tenha sucesso nos próximos dias. E assim desejo que a gente consiga, porque na verdade a gente vai ter a tão sonhada terceira via, né? Sim, como é que a senhora vê a situação, se tiver que Eduardo Leite concorrendo, evidentemente que o candidato do partido vai ser o Eduardo Leite, né? Mas Sim. caso a terceira via não surja para Eduardo Leite, através do governador Eduardo Leite, a senhora acha que o partido deve se isentar de optar nos palanques eleitorais presidenciais, deve aderir ao Bolsonaro ou ao presidente Lula, ou isso é uma negociação que passa lá por Brasília? Na verdade, a gente já conversou com o presidente Kassab e ele já anunciou publicamente isso. Nós vamos ter candidato a presidente da República. Seja o nosso governador, seja Rodrigo Pacheco, seja algum outro nome que se apresente de último momento, mas nós vamos ter candidato próprio. O PSD, no primeiro turno, não vai apoiar nem Lula, nem Bolsonaro. Sim, o partido já tem essa opção, né? E realmente, como a senhora disse, Isso é uma definição. sim, essa é uma definição, né? Como a senhora falou, o presidente Gilberto Kassab é um grande articulador político, realmente, e está lá em Brasília articulando apoio, talvez no segundo turno, como a senhora diz, ao presidente Lula, né?
talvez alguma outra alternativa em torno de Eduardo Leite, se ele conseguir galgar um índice de superior a 10%, 15%, né? Como é que a senhora vê o partido aqui no Estado? O partido aqui no Estado tem candidato a governador? Terá alguém aqui? A princípio, nós vamos apoiar alguém, nós vamos coligar com algum partido, ainda não tem nada definido, mas a princípio nós não vamos ter candidato próprio a governador, a não ser que alguma coisa mude nessa caminhada aí até o início do mês que vem. A princípio, a gente vai fazer coligação com algum outro partido que a gente ainda não tem a definição. Nossa nominata para candidatos, para pré-candidatos a deputados estaduais e federais, ela está bem ampla, ela está bem constituída, acho que a gente vai conseguir fazer uma grande ampliação, o partido vai crescer muito a nível de estado e a nível nacional também, com os nossos deputados federais. Hoje a gente tem um deputado estadual e um deputado federal. A ideia é que a gente consiga, e se a vinda se confirmar do nosso governador, ainda mais, porque outros virão com ele, então isso vai ampliar a nominata de nomes fortes e a gente vai conseguir ampliar ainda mais cadeiras. Então, a gente, hoje, na atual conjuntura, sem a vinda do governador, a gente tem condições de fazer 3 cadeiras a estadual, a deputados estaduais, e de 3 a 4 a federais. Nós temos bons nomes pré-candidatos, a gente tem Luciano Azevedo aí de Passo Fundo, que foi prefeito de Passo Fundo, que vai concorrer, hoje é pré-candidato a deputado federal, nós temos o Darley, que já é deputado, nós temos o Paulo Calef, que está como nosso deputado federal lá no lugar do secretário de esporte aqui, Darley. A gente tem a Fábia, que foi prefeita por 2 vezes de Cristal, que é uma mulher forte, aí, aguerrida, que está formando o quadro dos federais. Então, a gente tem bons nomes e eu acho que a gente pode fazer uma boa construção, sim. Sim. Ok, vereadora, muito obrigado. Muito obrigado por essa entrevista e eu chamo a atenção dos telespectadores, olho nela, porque ela vai concorrer e o partido, o PSD, o partido do Gilberto Kassab, é um partido que vem crescendo, ocupando bons espaços, faz parte da base do governo Eduardo Leite, né, prefeita? Vereadora, perdão. Prefeita talvez daqui a algum tempo, tá, Luiz? Talvez, quem sabe, né? Então, olho nela que ela tem uma atuação muito forte junto às comunidades e isso realmente é muito importante para a nossa sociedade nesse momento em que a população, com esse governo Bolsonaro, passa muitas dificuldades com essa inflação alta, desemprego alto, e ela é uma pessoa que tem ajudado as pessoas, a população mais carente. Muito obrigado, vereadora, por ter estado aqui conosco. Lhe deixo um espaço para a senhora mandar alguma mensagem, se assim desejar. Só para complementar, que tu me perguntaste, sim, o PSD é base do governo Leite hoje, faz parte da base, assim como a vereadora Cláudia faz parte da base do governo do prefeito Melo. Eu sou vice-líder do governo, né? Fui convidada por ele, assumi agora há uns 30 dias, e nós, sim, temos uma preocupação muito grande com as comunidades. O nosso intuito, enquanto vereadores, deputados, é fazer boas construções para acolher e fazer políticas públicas para as pessoas que mais necessitam também, sem esquecer das nossas empresas, né? Porque sempre fazem uma divisão muito grande, né? Entre quem apoia a empresa, empresário, e quem apoia a comunidade. Não pode ter essa diferença. A gente tem que apoiar as empresas, valorizar as empresas, incentivar, porque a empresa gera emprego, oportuniza as pessoas mais carentes e a gente precisa desse incentivo na nossa cidade. Então, a gente tem que trazer, sim, muita condição para que as empresas estejam no nosso município, queiram vir para cá para gerar emprego, assim como a gente precisa estar nas comunidades, conhecendo as suas necessidades e tentando minimizar as suas diferenças. Nosso gabinete está sempre de portas abertas, a gente atende a todos, a gente talvez não consiga resolver todos os problemas, mas a gente ouve e encaminha tudo aquilo que a gente pode encaminhar. Não temos preferência por direita ou por esquerda, por situação ou por oposição.
o nosso mandato é um mandato que atende a todas as pessoas que moram no nosso município. Ok, vereadora, muito obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui na Rede Sul de Televisão, aqui no programa Sindicato em Ação, que nós discutimos política e economia, conversamos com personalidades, conversamos com políticos, já ouvimos o senador Lazier, já ouvimos o presidente da Assembleia, Valdeci Oliveira, temos ouvido personalidades e políticos de todos os partidos, principalmente aqueles que têm uma visão mais social, nesse momento dramático da situação brasileira com inflação alta e desemprego alto. Convidamos a você para nos acompanhar na semana que vem numa nova entrevista. Agradecemos à vereadora e até a semana que vem, você que nos acompanhou aqui. Muito obrigado. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história.